Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Na verdade, é que a gente vai ter que reformular essa frase, meninos, tá? Depois eu apresento vocês, aí vocês podem dizer o que vocês acham. Mas eu vou ter que reformular, porque o Toco e Teco fala de NBA e NFL, né? Só que esse podcast específico vai falar de NFL. Mas enfim, isso é discussão pro off, não pro ao vivo. Não, ao vivo nada, né? Pra gravação. Seja muito bem-vindo ao nosso 68º episódio. Eu sou o Juan Rogrings, né? Estudante de jornalismo. E junto comigo está ele que não participou desde o início do Toco e Teco NBA. Então, como punição, mentira, não vou punir de maneira alguma. Mas e aí, Jonas, como é que tá? Fala, Juan. Como é que vocês estão também, nossos caros amigos ouvintes, vocês que também nos assistem? Espero que estejam todos bem. E, cara, eu tô bem também, né? Graças a Deus tô bem também. Não consegui ir por algumas circunstâncias, não consegui participar de maneira integral do episódio de NBA, mas nesse daqui, sempre aquele comprometimento, né? Vamos aqui com força máxima pro da NFL também. Acontece, né? Não quero me justificar, mas agradeço a compreensão de todos vocês, caros ouvintes, e pelo apoio. Vamos que vamos para esse episódio maravilhoso de NFL. Certo. Jonathan, antes de te cumprimentar, eu vou te perguntar Olha aqui, ó. qual que é melhor, tá? Munhoz e Mariano Jesus. ou Jades e Jadson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu quero. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juan. Eu achei. Me iludi achando que não teria pergunta aleatória do Juan nessa edição do podcast. Infelizmente, não foi dessa vez, brincadeiras à parte, mas uma boa pergunta, né, cara? Munhoz e Mariano também conhecido como Camaro Amarelo. Eu não sei se teve outro sucesso, né, que emplacou realmente, assim, né, que foi grande. Acho que foi a principal música deles, né? E o Jades Jadson já é um pouco mais vasto, né? Tem um jeito carinhoso, tem a Noite Fracassada, que é uma música que talvez não tenha sido tão famosa, mas eu ouvi muito porque realmente é aquela sofrência boa. No conjunto da obra, eu sou mais Jades Jadson. Oi? Noite Fracassada é muito boa, nossa. Olha só, até o Juan, ó, só para deixar claro, o Juan não é um grande fã do sertanejo, inclusive tece críticas geralmente, mas Jades Jadson merece o seu respeito, apesar do nome. Eu não gosto muito do nome, né? Que é que se chama de Jades. Mas a dupla é muito boa, assim, no conjunto da obra. Prefiro eles do que Munhoz e Mariano, que também tem o seu valor. Que horror, né? Aliás, se quiser ouvir o Juan falando mal de outras coisas, um rápido easter egg pro episódio Jornal no Almoço, tá? Você, caro ouvinte, caro telespectador, não sei. Quem nos assiste, pode ser que não faça a mínima ideia que a gente está falando, mas existe um outro podcast em que o Juan está envolvido e lá ele não tem papas na língua, tá? Então, eu tenho papas na língua, então... Não? No outro podcast, o Juan fala mal de várias coisas e a gente fala mal dele, né? Que impressionante. Bom, se me dão licença, tá? Antes de mais nada, eu quero passar a ideia do Toco e Teco, né? Posso passar a ideia? Eu vou passar a ideia do Toco e Teco, então. A ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Wendy's, né? A Wendy's, que ficou famosa, que é a companhia de fast food, ficou famosa pelos hambúrgueres quadrados. E uma rápida notícia: se eu não tenho, né, se não foi mais atualizado, hoje, atualmente, em 2020, não existe nenhuma loja da Wendy's no Brasil. As que existiam em São Paulo foram todas fechadas, tá? Foram todas fechadas. Estava no Brasil desde 2016, a marca é de 1969. Enfim, não existe mais a Wendy's Brasil como estabelecimento. Uma triste notícia, né? Mas enfim, quem comeu, comeu. Eu particularmente não comi, então espero que um dia volte. É isso aí. Pois é, também não tive a felicidade. E quais são os destaques desse podcast, Jonathan? Os destaques dessa edição do Toco e Teco NFL, inicialmente vamos continuar nossa série de análise das equipes já classificadas para os playoffs, né? Toda semana tem times garantindo passaporte para a pós-temporada. Essa semana tivemos mais duas equipes, Bills e Seahawks. Também vamos falar sobre o atual momento dos Patriots. Será que dessa vez podemos decretar que a dinastia acabou?
Olha só. E, claro, o mais inesperado acontecimento da semana, vitória dos Jets, que pode ser impressionantemente algo ruim para a franquia de Nova York. Até quando o Jets ganha, o Jets perde. E, é claro, também o preview dos principais jogos da semana 16, reta final, já só restam mais 2 rodadas, uma rodada especial, né? Rodada de Natal, com jogos na sexta, no sábado e no domingo. Então, muita coisa para a gente comentar. E as rapidinhas da semana também, pô. Valorize os Sim, caras. Falou, também. Elisa. Muito bem, muito bem. Então, vamos falar então de mais classificados. Como o Jonathan falou, já é uma tradição aqui, né? Toda semana a gente abre o podcast falando de quem se classificou na semana 15, quer dizer, quem se classificou na última semana, neste caso, a semana 15. Por enquanto, além dos já citados nos últimos podcasts, temos Buffalo Bills e Seattle Seahawks. Dois times aí que. O Bills até não. Eu acho que vem num momento mais positivo. Os Seahawks andaram cambaleantes aí, perto da expectativa que se criou, né, principalmente no início da temporada. Mas dois times que já eram esperados que chegassem nos playoffs, até que nenhuma surpresa muito grande. Mas temos de um lado um Josh Allen que parece que empolgou de vez, né? Parece estar jogando realmente bem. E do outro lado o Russell Wilson, que se a gente já chegou a projetar que ele poderia vencer o prêmio de MVP, parece que está ficando bem distante, né? É isso mesmo, Jota? Realmente o Russell Wilson, por mais que eu goste dele, sou um admirador, né, um defensor do Russell Wilson, mas ele é o famoso cavalo paraguaio do MVP, que sempre começa a temporada muito bem, sendo cotado, mas aí do meio para o final ele acaba diminuindo, né, perde a constância nas boas situações dele, mas os Seahawks estão nos playoffs, por méritos da equipe de Seattle, por deméritos dos adversários, mas tem várias coisas que precisam ser melhoradas, tem mais 2 semanas que tem que ser ajustadas, porque senão o Seahawks não vai ter vida longa em pós-temporada, principalmente na defesa, porque o ataque com o Russell Wilson, mesmo não sendo MVP, jogando muito bem, com o DK Metcalf, com o Tyler Lockett, com o jogo corrido encaixando, né, com o Chris Carson, tendo boas atuações também, mas a defesa deixa a desejar, apesar de uma melhora nos últimos jogos. Inclusive, olha só, engraçado a gente falar da defesa, mas os 2 safeties do Seahawks foram selecionados pro Pro Bowl. Mesmo que não vai ter o jogo nessa temporada, mas houve a seleção, então tem a lista lá. E tanto o Jamal Adams quanto o Kwani Diggs foram selecionados para a lista ou seja, os 2 melhores safeties da NFC são dos Seahawks. Mas a defesa num todo bem deficitária, principalmente não consegue pressionar o quarterback adversário, muita pouca pressão, cedem muita jardagem também. Então, se a defesa melhorar, eu acredito nesse time em pós-temporada, porque o Russell Wilson nunca dá para duvidar dele, né? Ele consegue resolver as partidas, consegue criar lances geniais, lances mágicos, mas se a defesa não ajudar, não der um pouco de segurança e tranquilidade para ele, ceder 30 pontos por jogo, vai ser difícil realmente sonhar com um Super Bowl ou até mesmo chegar longe nos playoffs para a equipe de Seattle. Ao meu ver, até esse paralelo, né, em relação ao Seahawks da temporada passada, é um Seahawks que evoluiu, né? Evoluiu no sentido que não tem tanta lesão como no ano passado. Chega um pouco mais inteira para esse momento, né? Tem essas questões e muito importantes defensivamente falando, mas como um todo, os seus jogadores estão lá, né? Então também um destaque pro Jamal Adams, né? Depois da partida, muito feliz, o cara que não chegava em playoffs, se não me engano, nunca chegou a um playoff na carreira até o momento e realmente bacana, né, para um jogador no nível dele chegar nesse ponto. Não sei se já é para falar de outro time, Juan, mas do Seahawks é isso. É engraçado que todos os times, ao meu ver, todos os times que estão chegando aos playoffs, que já estão garantidos nos playoffs, tirando o Bills, que para mim é um dos times mais quentes, por assim dizer, nessa temporada, todos têm algum problema, alguma pulguinha atrás da orelha que pode custar o jogo dos playoffs, ao meu ver, pode custar a continuidade na temporada, né? Mas isso a gente pode destrinchar conforme você for puxando aí os outros times. E os Bills, então, venceram a AFC Leste desde 1995, que eles não
não eram campeões da divisão. Isso faz muito tempo, né? A gente teve aí a 25 anos, né, pô? dos Patriots. Exatamente. Até o Jets foi campeão, cara. Pois é. A gente teve aí boa parte desse período sendo vencido pelos Patriots, né? Que realmente levantaram uma dinastia ali nesse século, né? Poucas vezes, acho que só uma vez ficou fora dos playoffs, se eu não estou enganado, mas vem aí, fez um século muito forte, mas também teve os Dolphins sendo campeões, os próprios Jets, como o Jonas falou, então fazia muito tempo aí que os Bills não venciam a AFC Leste. Não fez mais do que obrigação, né? Acho que era bem favorito nessa divisão. Os Patriots logo já mostraram que não teriam perna para disputar. Os Dolphins, embora façam boa campanha, claramente não tem a mesma qualidade dos Bills, mas isso não é demérito nenhum para Buffalo. Já eram favoritos, mas confirmaram o favoritismo de uma maneira praticamente irrepreensível, né? Teve algumas quedas de rendimento ali na primeira metade da temporada, principalmente, mas os últimos jogos passam muita segurança, né? A defesa, que a gente já elogiava um tempo, segurando bem, e o Josh Allen, que eu já tinha falado antes, num modo muito bom, né? Próximo daquele Josh Allen que a gente sempre esperou, que a gente sempre criou a expectativa há alguns anos já, inclusive. O interessante, né, do Bills, ele passou por alguns perrengues, né? E perdeu algumas partidas importantes contra o Titans, contra Chiefs, se não me falha a memória. Foi até um momento de instabilidade no meio da temporada que a gente imaginou assim, Josh Allen é fogo de palha, né? Eu lembro até que depois da vitória na semana passada, cara, eu lembro que eu acho que botei no grupo, não sei se foi semana passada ou foi na semana agora, depois do jogo do Broncos, enfim, que realmente acho que Josh Allen é real, né? É um cara bem diferenciado mesmo, né? Quando ele consegue criar muito com as pernas, ele tem um bom braço, né? Um canhão no braço dele, e é tudo questão de evoluir mesmo. Então, que bacana a coordenação do Buffalo Bills, também palmas, ao meu ver, assim, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o head coach do Bills, cara, que trabalho que tem feito até o momento, né? Que trabalho que tem feito em ter trazido também todos esses jogadores, como o Stephon Diggs, por exemplo, que foi o cara, até o momento, é o jogador com mais recepções, né, na temporada. Como encaixou bonito esse ataque do Buffalo Bills, e uma defesa que evoluiu também em relação na temporada passada. Né? Agora eu tô pegando aqui os números bem certinhos, mas como eu disse, é um time quente, porque tem convencido, perdeu essas últimas partidas, mas aquelas últimas partidas que eu disse contra Chiefs, contra o Titans, que foram importantes, que a gente imaginou que fosse oscilar, mas logo se recuperou. E agora dentro da divisão mostrou um poder muito forte que nem Miami, muito menos os Patriots teve perna para conseguir alcançar o Bills. E hoje, atualmente, né, se figura na segunda posição na classificação geral aos playoffs lá na AFC. Passou até mesmo os Steelers, né, no critério de desempate com confronto direto e tudo mais. Então, tá de parabéns a equipe do Bills. Primeiramente, merecido o título de divisão depois de 25 anos. Para ter noção, nenhum de nós nunca viu o Bills ser campeão de divisão, né? A gente não estava aqui ainda quando a última vez que ele foi campeão, para ter noção de quanto tempo faz isso, mas realmente o time dos Bills se encaixou nas últimas semanas. Teve aquele início, sim, com um foguete, né, nas 3-4 primeiras semanas, depois teve aquela queda, né, de produção contra os Titans, principalmente uma derrota dura, mas nos últimos 3-4 jogos voltou a jogar bem novamente. O Josh Allen é sim um grande jogador, sempre defendi ele, não é um Pat Mahomes, mas mesmo assim um cara seguro, né? Essa temporada se mostrou ser um cara mais seguro. Claro que teve alguns momentos de apagão, mas no geral é um cara que consegue correr com a bola quando é necessário, tem um braço espetacular, tem uma precisão que eu às vezes fico impressionado, porque ele consegue achar uns passes em janelas pequenas e um negócio que às vezes realmente lembra o Mahomes. Então talvez seja o cara que esteja mais próximo no estilo de jogo, na qualidade, hoje. E não é nenhum absurdo dizer isso, porque o Allen faz uma grande temporada. São 30 touchdowns, 9 interceptações,
Ele conseguiu melhorar esses números aí, lançando mais Ele é touchdown, menos recordista do Bills, interceptações. né? Ele já é o quarterback recordista do Bills, né? Sim, fez história. Outro cara que também fez história foi o Stephon Diggs, que já tem 111 recepções, 1.300 jardas. É um cara que teve um complemento imediato, né? Encaixou com o Allen. E é isso aí, né? O jogo corrido pode melhorar um pouco com o Singletary, com o Moss, mas também no último jogo contra os Broncos funcionou, né? Que parece que melhorou, mas também é um único jogo, não dá para se basear apenas por isso. E a defesa é um pouco mais sólida nas últimas semanas. É uma boa defesa, uma defesa que pode dar trabalho, pode parar os ataques adversários e vai ser necessário a defesa jogar também nos playoffs, enfrentando Chiefs e outras equipes, porque a gente sabe que a briga na AFC vai ser bem interessante esse ano, mas eu acho que os Bills têm sim chances de chegar ao Super Bowl. E não é nenhum absurdo dizer isso, eu acho que os Bills não são exatamente os favoritos, mas tem boas chances de chegar até uma final de conferência dessa vez, ou seja, ganhar um jogo nos playoffs, algo que também não acontece desde 95, se não me engano, e poder ir longe nesses playoffs, porque o time tem um elenco competitivo no geral, em todas as posições, e um elenco para agora, né? Para vencer agora já. Pode ser no futuro, mas 2020 dá para. 2020 2021, né? Os playoffs vão ser no ano que vem, mas dá para acreditar nos Bills para agora também. Minha menção, só que eu não falei, não dei o nome, né, do Sean McDermott, que é o técnico da equipe dos Bills desde 2017, né? Antes ele teve toda a carreira dele como um coordenador defensivo, então, como casou bem, né? Ele no papel de essa experiência de coordenador defensivo lá em Carolina, depois antes, né, nos Eagles, com um ataque que tem ido tão bem. Então a coisa está acontecendo. O time, como você disse, né, Jonathan, tem time para agora e também para o futuro. É um time novo que é muito bacana de ser assistido. E é isso aí. Uma Muito última bem. menção, só para não deixar passar, né? A torcida dos Bills, que é um negócio assim, espetacular. A recepção que eles fizeram, né? O time chegou Nossa, lá em verdade, Buffalo, verdade. o jogo contra o Broncos foi lá em Denver. Então, o voo chegou lá de madrugada, não sei qual que era o horário nos Estados Unidos, mas já de madrugada, temperaturas negativas e a torcida lotou o aeroporto. Tem Nossa, o vídeo, verdade. né, dos jogadores, do treinador saindo do avião, e aí a torcida louca da vida, gritando e fazendo festa. De madrugada, o frio, sei lá, de menos 10 graus, lá em Buffalo, que é muito frio, e mesmo assim a torcida fanática apoiando a equipe, e é muito bacana realmente ver a torcida, né, a Bills Mafia. Bills Mafia, isso, fugiu o nome aqui, mas é uma das melhores torcidas da NFL para mim, sem dúvida nenhuma, merece glórias essa equipe. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos continuar falando coisa boa. Estamos. Não, é que. Perdi o gancho, Jonas. Perdi o gancho, cara. Desculpa, Que eu tô desculpa, usando. desculpa, eu não falei isso, não falei isso. Desconsidera. Eu tô pegando um clichê, entendeu? Da TV Ah, brasileira. Mas bom. enfim. Siga o nosso site lá, acesse o nosso site. Também siga no Medium lá, medium.com/talktackle. Textos agora com maior periodicidade, hein? Prometo que vai ter um pouco mais de periodicidade nos nossos textos. Tem um já meu no ar, publiquei hoje, dia 22, né, terça-feira. O Jonas vai publicar o dele no dia 24. Talvez você esteja ouvindo depois do Natal, mas já vai estar publicado lá, então, um texto especial de Natal sobre NBA e NFL, né, Jonas? Na verdade, é sobre como o Natal teve a ver para a criação do basquete e, mais especificamente, na NBA, né? Mas também vai sair dentro da NFL, sim, confia que vem. Vai sair sim. Temos o nosso Twitter e o nosso Instagram, no @talktackle. Tem a nossa newsletter semanal, talktackle.substack.com. Essa semana vai entrar no sábado, a edição semanal, né? Porque sexta-feira é Natal, então entra no sábado para você poder curtir numa boa o Natal com a sua família, sem ficar se preocupando em ler as nossas notícias, né? Que a gente separa para você. Só para lembrar, então, tocoiteco.substack.com, você coloca seu e-mail lá e automaticamente passa a receber as nossas newsletters, sempre na sexta-feira, com exceção dessa semana. Esse podcast você pode estar ouvindo ou no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, em qualquer agregador favorito seu, e também agora no YouTube. Estamos em vídeo também no YouTube, então se você não está satisfeito em nos ouvir e quer nos enxergar, quer nos ver,
acesse lá o nosso canal no YouTube, é Toco e Teco, bem simples, bem como o nome do projeto é. Você pode dar like nos nossos vídeos, se inscrever no canal, ativar a notificação, a gente sempre está disponibilizando na íntegra os nossos podcasts lá com vídeo. E também tem o nosso formulário que está na bio do Twitter e no Instagram. Você pode acessar lá, dar um feedback do que você está achando das nossas produções. A gente sempre lê com muito carinho e tenta melhorar na medida do possível. Também temos os nosso Twitter, nosso Instagram, também sempre aberto a sugestões, a críticas, a comentários. A gente sempre está aberto para o que você, nosso querido ouvinte, tem a nos dizer. Certo, então, vamos voltar então para falar de NFL. A gente está falando dos Bills, que é da AFC Leste, então vamos nos manter naquela divisão. Só que agora é o outro lado da moeda. Se a gente tem os Bills numa ascensão, num bom momento para chegar em playoff, de repente até poder disputar uma final de conferência, ou até chegar no Super Bowl, já pensou? A gente tem do outro lado os Patriots, que fez muito sucesso na última década, nas últimas décadas, mas que agora chegou o momento, ao que tudo indica, os Patriots estão de fato definhando, né, estão perdendo a dinastia, né, tá se acabando, estão fora já matematicamente dos playoffs de 2021. E aí, fica a pergunta, qual é o futuro dos Patriots? Né, o que é com o Cam Newton? Tem que jogar fora? Tentar draftar um outro quarterback? Como que a gente pode tentar projetar para as próximas temporadas? Será que tem que partir para um tank? Ou não é para tanto assim? Este momento chegou, senhoras e senhores. O Patriots, pela primeira vez, então, não vai ter uma campanha positiva desde 2002 ou 2001. Acho que 2001, na verdade. 2002 já teve campanha positiva, foi para os playoffs, mas muito tempo. Primeira vez que fica fora dos playoffs desde 2008, quando o Brady se lesionou. Um fato que acontece para todo mundo, né? Se encerra um ciclo lá em New England, um ciclo muito vitorioso, né? 6 Super Bowls nesse período de 2 décadas, com Tom Brady, companhia, com Bill Belichick, que segue lá, mas com grandes dificuldades. E não é só a saída do Tom Brady, não. Tem muitos problemas lá em New England. Claro que a posição de quarterback é uma das principais, se não o principal problema a ser resolvido para a próxima temporada, porque o Cam Newton já se mostrou não ser a solução, ele não está mais no nível que ele já jogou lá em Carolina. Então, os Patriots precisam pensar com carinho na posição de quarterback, mas é algo que, como eu disse, chega para todo o time, né? Essa questão de reestruturar o time, não digo tancar, mas buscar reforços no draft, negociar jogadores, trazendo jogadores mais jovens, ou então por escolhas de draft. É difícil pensar isso porque os Patriots tinham uma cultura vitoriosa, né? Estavam acostumados a toda temporada ir para os playoffs e agora tem esse fato novo, mas tem muitos problemas. Quarterback é um desses problemas, o principal deles, mas o corpo de recebedores também é muito enxuto, não tem ninguém que se destaque. O Edmonds se lesionou e aí ficou carente, e mesmo com ele em campo já não estava rendendo o esperado, tanto que os Patriots têm o terceiro pior ataque aéreo da liga nessa temporada, e até mesmo a defesa, que era o ponto forte do time, sofreu com lesões, com jogadores que ficaram fora da temporada por questões de Covid, e sofreu bastante, então não conseguiu corresponder à altura, levando os Patriots a grandes resultados, mas mesmo assim conseguiu 6 vitórias, 8 derrotas, já não tem mais chance de playoffs, e para mim, pelo menos, parece ser o início de um novo momento, não digo uma nova era, mas um novo momento lá em New England, onde as coisas vão ser um pouco mais complicadas e menos felizes, menos coloridas do que foram nos últimos anos. A gente observou muito, né? Muitos problemas. E esse último jogo, essa derrota para o Dolphins, para mim é como se fosse realmente a conclusão, sabe? A conclusão de tudo que esperou na temporada. E o momento que mais me chamou a atenção, não quero ser sensacionalista nem nada assim, mas eu realmente achei muito estranho aquele vídeo que circulou do Ken Newton cortando a unha na beirada na sideline, entende? Tipo assim, eu sei que o cara, ele é na dele, assim, ele tem todo o estilão dele, mas, cara, eu nunca vi um tipo de atitude assim, sabe? Então, não que demonstre, tá? Mas o que eu interpreto? Agora, tá aí também, acho que esse é um exercício interessante. O que a gente interpreta quem tá de fora? Aqui também o cara não tá mais nem aí, né? Ele fala que vai melhorar, que ele tem que demonstrar, e que ele realmente tem que mostrar serviço se ele quer ter uma carreira
como titular, e o New England bancou realmente, lógico, porque precisava. E New England é uma franquia totalmente organizada, dá para falar isso com segurança. Então, se ele quer mostrar esse serviço, ele precisa melhorar. Mas tá bom, beleza. Eu acho que a gente também tem que tirar alguns pontos bons, né? Tentar tirar algum ponto bom, que a dinastia terminou. Esse ano terminou, né? Realmente esse ano terminou, foi bem mais apático. Respondendo a pergunta do Juan de início, tancar, acho que não é uma opção. Eu lembro que tinha gente que falava no início da temporada, Trevor Lawrence, eu lembro até que eu via montagens já com ele, tipo, camiseta dos Patriots, mas até uma coisa meio absurda, né? Não é um time para tank. E realmente não foi. Então, assim, imagino que existem outros quarterbacks importantes também que venham no draft da temporada na temporada que vem, mas a defesa, eu queria falar da defesa, né, que foi tanto o setor que no ano passado deu muita segurança para o time e que esse ano teve alguns problemas com certeza, mas em jogos, por exemplo, contra Kansas, contra o Broncos, contra Buffalo, contra o Bills, contra o Seahawks, todos estes jogos, a defesa conseguiu dar campo para o Ken Newton, conseguiu dar tempo até mesmo assim e possibilidade do ataque fazer alguma coisa. Né? Não é de todo uma defesa que a gente possa fechar os olhos também e falar, nossa, foi ruim. Não, ainda é o setor melhor desse time. E agora com o Bill Belichick não indo nem para playoff, né, pela primeira vez aí em bastante tempo, eu imagino que seja um fôlego necessário. Ele realmente vai ter tempo para pensar na equipe e quem sabe baixar em querer ser o general manager na hora de escolher no draft e deixar uma outra pessoa fazer isso. Ele que cuide de treinar os seus jogadores. Né, e deixe que outro faça o papel de general manager. Ele pode sempre dar o pitaco, porque ele é o cara dessa franquia. Enquanto ele ainda estiver lá, eu não descarto que a dinastia tenha acabado por completo. Né? Um ano não chegando lá é só um ano, gente. Então, ainda eu preciso de mais tempo. Igual a gente fala que a gente precisa de mais tempo com quarterback titular, com quarterback novato, eu também preciso de mais tempo para crer que New England não vai ter mais a mesma força. A defesa, a divisão vai estar mais equilibrada, rapidinho, Juan. A divisão vai estar mais equilibrada com toda certeza. Mas New England ainda tem possibilidade, pelo menos tem técnico para isso. Vocês acham que seria diferente se o Tom Brady tivesse ficado nessa temporada? Vocês acham que os Patriots chegariam nos playoffs? Cara, chegaria. Eu acho que chegaria. Eu acho que chegaria. Porque assim, se a gente pega, se a gente for pegar rapidinho a classificação, né? Como que tá assim no momento. New England tá eliminado, mas acima dele tá Las Vegas, Baltimore, Miami, Indianápolis, enfim. E o New England com a classificação 6-8, os Raiders ainda na luta com 7-7. Mas, cara, são jogos, como eu disse, que foram por pouco. Eu vou pegar aqui quando é que foram os resultados. Nesses jogos em específico, a defesa dava condição pro ataque ir além. E aí, muitas vezes, a gente viu no final dos jogos o quê? O Ken Newton em desatenção, sofrendo fumbles, não tendo receiver, isso foi uma coisa bastante importante, que não tem um corpo de ataque decente, mas Tom Brady, ele realmente consegue, cara. Assim, a gente vê que todas as limitações dele na idade e tal, esse ano, mais uma vez, ele chega aos playoffs, né? É realmente um cara que conseguiria dar continuidade. Eu vejo assim. Não, eu não afirmaria com tanta certeza que ia para os playoffs. Eu acho que brigaria com mais força, até porque o Brady vai para os playoffs esse ano por causa do bom time, né? Do grande elenco lá em Tampa, tanto no ataque quanto na defesa. E ele, em alguns momentos, a gente vê nessa temporada, já não é mais o mesmo, lançando 3 interceptações por jogo, partidas assim que ele estava visivelmente perdido dentro de campo. Mas em alguns momentos, nessa temporada, em momentos cruciais de jogos, onde Cam Newton acabou prejudicando, como o Jonas comentou, com fumbles, com interceptação, com até mesmo o recebedor não conseguindo agarrar a bola também, problema com drops. Então, talvez sim, porque teve uns jogos, atuações incríveis, né, porque o time venceu os Chargers por 45-0. E aí, depois disso, vieram as derrotas para Rams e Dolphins, derrotas doloridas que acabaram eliminando a equipe, mas teve boas atuações. Então, talvez sim, mas eu acho que, não, como comentei, não é só por falta do Brady que o time foi mal, e também não é só porque teria o Brady que o time ia para os playoffs e brigaria. Eu acho que está além dele, mas claro que Tom Brady sim faria diferença nesse time.
Vale lembrar que no início da temporada acho que foram 9 jogadores que tiveram option out na equipe do... 8, acho. 8, né? O Hightower, que foi um dos caras também mais importantes na temporada passada. Mas enfim, jogou contra o Seahawks, perdeu por 35-30. Foi ali pau a pau. Perdeu pro Broncos também de 18-12, né? Que jogo também foi muito bacana pro Broncos. Conseguiu dominar bem até a equipe dos Patriots. Depois quase deu trabalho pro Bills, 24-21, né? Mais uma vez. Pros Ravens, venceu dos Ravens, cara. Foi também um jogo que ninguém esperava, né? Era mais uma vez um jogo que, ao mesmo tempo, ninguém esperava que o Cam Newton e o Jacoby Myers, né? Que jogaram, né? Os dois que foram os quarterbacks, conseguissem a vitória. Então, assim, poderia ter outras vitórias se tivesse conseguido concluir com mais ênfase, principalmente o final, o último quarto de jogo. Então, eu acho que ainda tem muito que ser trabalhado e tem pontos positivos, sim, a ser pensado nos Patriots, porque tem organização para isso. Só por isso, né? Não é uma franquia que você olha e fala, meu Deus, que Deus me acuda, não tem para onde ir, não tem escapatória. Entende. Bom, já chegamos no dia 23 de dezembro aqui na gravação, então faltam 2 dias para o Natal e já tem franquia aí recebendo presente. E olha que é um presente aí bem generoso, hein? Nossa. E quem entregou o presente? Cara, assim, é franquia que não dá presente pro torcedor para dar pro adversário. Chega a ser bizarro. New York Jets venceu o Seattle Seahawks. Não, perdão, que Seattle Seahawks. Chegou, cara, Queria. passou da meia-noite e a situação fica, né? Venceu o Los Angeles Rams. Os Angeles Rams, que o Jonas aí pode depois fazer alguns comentários. Mas essa vitória não foi exatamente uma boa notícia para New York. Porque o que acontece? Com a vitória, eles perderam a primeira escolha geral do draft de 2021, que é cotado para ser do Trevor Lawrence, né? Um dos prospectos mais promissores aí, enfim. E agora é do Jacksonville Jaguars. Ambos têm uma vitória e 13 derrotas? Uma Isso. vitória e Sim. 13 derrotas. Só que os Jaguars tem a prioridade por causa do calendário, né? Da força do calendário, que é o critério de desempate nessa situação. Então, a pick número 1 nesse momento é de Jacksonville. Cara, é aquilo que eu disse, né? Até mesmo quando o Jets ganha, ele perde de alguma forma, porque o Jets está fazendo tudo certinho, né? Seguindo o manual para ser a pick 1 do draft. Eu até achava que teria uma campanha de 0-16, mas não. Surpreendeu a todo mundo, foi lá e venceu o Rams. E com isso, eu vou analisar mais basicamente isso, né? O que o time vai perder. Porque perdeu a pick 1 do draft, e que agora vai lá para Jacksonville. E eu fico pensando pelo lado do Lawrence. Não que ele tenha ganhado na loteria, né? Porque o Jaguars também não é lá um time muito organizado, um mercado ruim lá em Jacksonville, também um mercado bem pequeno. Mas eu preferia hoje ser draftado pelo Jaguars do que pelo Jets. Não quer dizer que seja algo bom. Mas os torcedores do Jaguars devem ter ficado felizes da vida. Melhor que qualquer vitória nessa temporada, também só foi uma. E até engraçado porque o Jets perdeu 13 jogos seguidos, os 13 primeiros, e venceu o 14º. Enquanto que o Jaguars venceu a estreia contra o Colts e depois são 13 derrotas em sequência. Então tem esse fato curioso aí, mais 2 semanas. Eu imagino que o Jaguars não vai vencer, pelo menos vai fazer tudo o possível para não vencer, para permanecer com a pick 1 e aí sim escolher o Lawrence para ter um futuro melhor, por que não? Porque eu acho que um quarterback do nível, do calibre do Lawrence pode sim mudar o time, mesmo com o Minshew por lá ainda, mas eu acho que não é o futuro de Jacksonville. Então quem ganhou nessa rodada, o grande vencedor mesmo foi os Jaguars, que conseguiram uma baita escolha de draft, né? Conseguiram, e o Jets, então, mais tristeza para a torcida lá de Nova York, que realmente não deve ser fácil torcer para os Jets. Eu tava tentando encontrar aqui o tanto de pique que a equipe do tem na temporada que vem. Fato é que eles são a segunda equipe, acho que com mais salary cap. Então, assim, se for feita uma boa gestão na equipe dos Jaguars, vai ter sim um time muito interessante a ser construído. A gente pode também lembrar, né? A gente teria que falar dos Jets, mas já que você puxou nesse gancho para os Jaguars, tem o James Robinson, running back, tem o DJ Chark, tem o Laviska Shenault, tem uma galera assim que é boa, cara, que é boa. Tem o Didi Westbrook. Tem um time, assim, teoricamente promissor, no papel promissor. Então,
não esperava, né? Realmente eles não esperavam eu imagino que eles não esperassem, nem eles esperavam, né, que teriam essa possibilidade de escolher. Poxa, caiu na mão, né? Se a gente vai querer esse cara ou não, Trevor Lawrence, aí que fique, né? Mas, enfim, falando a respeito do jogo do Jets em específico, né, o do feito do Jets, é realmente uma coisa de se tirar o chapéu, né? Porque era o 32º, tá, para ser mais claro, é o pior ataque da NFL, vencendo a melhor defesa da NFL no momento. E pasmem, saindo da costa leste e viajando para a costa oeste. Então, assim, não é como se os horários da vida dos caras estavam tranquilos. Foi realmente, assim, uma coisa de aplaudir, né? Por mais que, é engraçado, né? Depois eu até fui ver, reparei um pouquinho depois do final do jogo, nem teve tanta comemoração assim. Cara, nem pela parte deles teve tanta comemoração assim, porque não tem muito o que comemorar. Mas eu gostaria de ressaltar, né? O Sam Darnold, cara, é um quarterback que não sei, eu até me simpatizo, sabe? Deve ser muito chato viver num time que não ganharia nenhum jogo na temporada. E para esse cara, tá lutando, sim, a gente tem que lembrar que o cara também é um profissional, né? Tá lutando por se manter ali. Tava na cara, se ele não conseguisse, ou pelo menos se ele tivesse a primeira escolha, os Jets iriam de quarterback. E ainda acho que vai, tá? Ainda acho que vai sim na temporada que vem. Não adianta, eles vão pensar também em quarterback. Mas pro Jets, cara, que não tinham nada a ver, os caras jogam para vencer. Eu não acredito que é um tanque descarado, por mais que a gente brinque, eu não consigo acreditar que seja um tanque descarado, porque são jogadores profissionais, né? E eles venceram por 23-20 com 2 drives importantes, assim, o primeiro drive marcando ponto e depois também o primeiro drive depois do intervalo marcando ponto. O Frank Gore fazendo história, né? O running back mais velho. Deixa eu pegar aqui a idade dele, mas eu não vou achar aqui agora. Mas o Frank Gore sendo o cara que conseguiu a primeira descida também no final, correndo para mais acho quantos 100 touchdowns, alguma coisa nesse sentido, não na temporada, né? Mas é um cara histórico. Então, assim, a equipe do Jets sai com esse presente de Natal em um oferecimento Los Angeles Rams, né? Que foi também uma coisa absurda. O Sean McVay pegou e falou que se sentia envergonhado, né? Realmente se sentia envergonhado por ter tido 10 dias de preparação, né? Jogou na última quinta-feira, então teoricamente tinha que ter estudado, tinha que ter se preparado, e parece que não, né? Não rolou. Então, meus parabéns, Jets, e que venha um futuro melhor, né? Eu realmente torço pela equipe do Jets que consiga sair do marasmo. Só para complementar a informação do Frank Gore, ele tem 37 anos e ele bateu o recorde, né? Conseguiu a marca de running back com mais jogos na NFL. Esse Isso. foi o jogo contra os Rams, foi o número 240 da carreira dele. Então, ele que é um dos principais running backs da história, né? Pelo menos eu acho que é o número 3 em jardagem, se não me engano, ficando atrás. Acho que é o Deixa eu número ver se 3. encontro aqui. Não lembro de cabeça, sei que tem o Emmitt Smith na frente dele e, se não me engano, também o Peyton, né? O Walter Peyton, mas mesmo assim, um dos principais running backs da história da liga, e ser feito importantíssimo para ele, já em reta final de carreira, mas conseguindo ajudar os Jets, a única vitória na temporada para ele, acho que foi algo muito significativo, com certeza. Eu não achei que também o dado Isso aí. não. Não pode falar, pode falar. Eu acho muito legal quando acontecem essas situações, porque claramente é a franquia contra os jogadores. Porque, cara, que jogador que quer ter no currículo uma campanha 0-16, Sim. sabe? Cara, isso é um negócio que todo mundo foge. É ver Tipo, o Jamal no Adams, Jets, cara, no Seahawks, ele claramente, assim, ó, satisfeito porque saiu do Jets. Eu não tô acostumado com isso, eu já estaria pensando em férias agora nesse momento, eu tô muito empolgado, sabe? É Imagina lindo, os jogadores. cara. A Não, felicidade dele, tipo, mano, é emocionante, sabe? Tipo, tu fica feliz sim, por ele, porque ele realmente estava exato. feliz por estar jogando os playoffs agora. Porque era um cara sensacional, um dos melhores da posição, e nunca foi para os playoffs porque o time não deixava, o time puxava o jogador para baixo. E o Adam Gase consegue acabar até com o exato. sonho de uma pick 1, né, cara? É impressionante como esse cara não sai. Eu não sei o que tá esperando, eu realmente não sei. É um caso curioso. É só a temporada acabar que ele vai ser demitido, não tem explicação, não tem como permanecer. Enfim, sei lá, talvez esperem a temporada acabar, não sei. Né? Vamos ver os próximos capítulos da caminhada do Jets. Pô, a gente falou de quase toda a FC Leste, né? Que momento. Metemos louco, Que azar. momento. Hoje foi um especial FC Leste.
Exatamente. Faltou só falar dos Dolphins, mas Dolphins a gente fala muito. A gente tem falado muito dos Dolphins nas últimas semanas, então torcedor dos Dolphins, se é que você existe. Existe, pô, confia. Existe, né? Tradição, pô. Será que o. O Paulo Antunes ouve a gente. Ok. O Paulo Antunes ouve. Exatamente, será que ele ouve a gente? Um abraço, então, ao Paulo Antunes, que com certeza está ouvindo aí o Toco e Teco. Vamos então começar a fazer as nossas prévias para a semana 16. Primeiro jogo, então, para a gente dar uma conversada. O jogo de Saints e Vikings, os Saints tentando retomar a Seed 1 na NFC, que nesse momento pertence aos Packers, que a gente vai falar depois. Né? Também o jogo dos Packers vai ter destaque aqui. Contra os Vikings, que... Pois é, né? Perdeu para o Bears, eu queimei minha língua, falei que não via como os Bears poderiam vencer esse jogo. Agora estão a 2 partidas dos Cardinals, então uma vitória aqui do Saints acabou, né? Acabou para os Vikings, então Já era. tudo ou nada para Minnesota. Matematicamente ainda tem chance, mas é quase impossível, né? O time tem que vencer os 2 jogos, os Cardinals têm que perder, combinação de resultados, mas foi um tiro no pé da NFL, né? Que colocou esse jogo para ser o jogo de Natal, né? O único jogo na sexta-feira, no dia de Natal. Saints e Vikings seria um baita jogo, mas os Vikings decepcionaram, já não tem mais chances de playoffs, chances reais, assim, pelo menos, por mais que matematicamente ainda exista. E os Saints não vem bem, mesmo com o retorno do Drew Brees, quer dizer, não vem bem mais ou menos, né? Jogou bem sim, mas não é aquele Saints que a gente esperava, né? Time dominante, não conseguiu fazer frente a Kansas City, e agora deve vencer esse time dos Vikings, que já não briga mais por muita coisa, mas não vai ser um jogo tão interessante assim de se acompanhar, como já os últimos confrontos entre as duas equipes nos proporcionaram. Tá louco, né? Assim, eu até tenho medo de dizer isso, porque eu também imaginava que Bengals e Steelers, lógico, vamos colocar nas suas comparações de divisão e tal, mas a última vez que mais me marcou foi aquele milagre lá de Minneapolis, que foi absurdo, né? Aquele último jogo entre Saints e Vikings em 2017, né? Temporada 2017-2018, que deu a vitória com, olha lá, pasmem, né? Com a recepção do Stephon Diggs, né? Mas enfim, esse jogo, cara, assim, a gente temos mais um jogador Pro Bowler, né? O Jefferson, olha lá, um rookie que agora foi também Pro Bowl, uma grata surpresa nessa equipe dos Vikings, que de maneira alguma é uma equipe ruim, né? Assim, de novo no papel, não é uma equipe ruim. É só que deixou muita coisa escapar, né? Deixou muita coisa escapar ao longo dessa temporada. Então, de novo, se a equipe dos Vikings botar para correr mesmo contra a segunda melhor defesa da NFL, acho no momento agora é a equipe dos Saints, né? Da defesa dos Saints. Vai ser um jogo extremamente complicado, né? Mais uma pedreira para a equipe dos Vikings. Mas também não descarto, né? As coisas acontecem no finalzinho de temporada. Nessa reta final, um querendo complicar o outro e tal, a coisa pode acontecer e pode ser muito interessante sim. E o Drew Brees, não acho que deveria ter voltado agora. Já era uma equipe certa nos playoffs, tá, ok, mas deu uma forçada na barra. Corre o risco tremendo de, poxa, numa dessa, receber ali um pass rush mais ferradinho, ali um sec, perder algum outro tempo e até mesmo perder todo o seu preparação, perdão, para os playoffs. Mas vamos ficar de olho. Vamos. Próximo jogo pra gente falar, Colts e Steelers. Os Steelers aí com o título da NFC Norte. NFC Norte sob ameaça, né? Parecia bastante consolidado. 3 derrotas consecutivas, os Browns já estão ali no cangote. É um jogo que separa uma franquia da outra. Então, os Steelers precisam voltar a vencer e os Colts, por outro lado, também é outro time que está aí de olho no título da divisão. Tem a mesma campanha, inclusive, dos Titans, que nesse momento lidera a NFC Sul. Um jogo fundamental para as duas franquias. Por quê? O Browns, que é o rival, né, o adversário dos Steelers, enfrenta os Jets, a não ser que os Jets façam uma partidaça novamente. Imagino que os Browns devam vencer esse jogo, a tendência pelo menos é essa. Com isso, então, tanto os Steelers quanto o Colts jogam pela divisão nessa rodada, porque se os Steelers perder, aí os dois times ficam com a mesma campanha, mas os Steelers ainda têm vantagem em confronto direto, então por isso manteriam
a vantagem para a última semana, enquanto que o Colts, se perder nessa semana, perde o título de divisão, quer dizer, em caso de vitória dos Titans, né? Se os Titans vencerem, os Colts perderem, já era. Mas se os Colts vencerem os Steelers, que é algo possível hoje, porque a equipe vem jogando bem, o Jonathan Taylor se encontrou finalmente na temporada, vem correndo bem com a bola, o Philip Rivers tem cuidado melhor também da bola, não tem sofrido tantos turnovers, a defesa, como sempre, jogando bem, então eu acho que os Colts têm totais chances e talvez sejam até favoritos, quem diria, contra os Steelers que buscam se reencontrar na temporada. Vivem o famoso momentum, né, que lá na imprensa americana também tanto se fala, né? Realmente vive o momento da onda mais favorável. O Titans vão jogar contra Green Bay, né, lá no Lambeau Field, né, lá em Green Bay, então também vai ser um jogo difícil, mas também bem possível, né? Eu também vejo que é um jogo bem possível para a equipe dos Titans. Se perde, né, se inverte, então o Colts passa à frente dos Titans, por exemplo, isso vale jogar contra os Browns, quem sabe, nos playoffs, e os Titans jogar contra os Steelers. Então, assim, tem muita coisa indefinida, tem bastantes possibilidades ainda dos confrontos, mas, todavia, no entanto, os Steelers, cara, assim, urgentemente, falaram na semana passada um sinal amarelo, hoje quase até que um vermelho, né? Perdendo força real para esse final de temporada, perdendo um gás, assim, que é até um pouco assustador. Mais assustador até do que os Rams perdendo para os Jets, para ser bem sincero. Porque a força que foi construída na equipe dos Steelers com 11 vitórias e sofrendo agora derrotas, em que o ataque não funciona de maneira alguma, o ataque terrestre inexistente e a defesa, que é o ponto alto, também cedendo muita corrida, cara, realmente se pensar o que vai ser dos Steelers quando tiver que enfrentar, por exemplo, um Colts da vida, né? Se tiver que enfrentar um Colts ou até mesmo um Titans, cara, que corre muito bem com a bola. Então é isso, vai ser um jogo extremamente decisivo esse. Isso. Próximo jogo, Rams e Seahawks. Aí sim, confronto de divisão. Vale, inclusive, o título da divisão. O Rams, como a gente já falou aqui, de uma derrota estranha, né, pro New York Jets, mas como o Jonas falou, não é que eu não acho preocupante, porque é uma derrota com que ninguém contava, mas de certa maneira, sei lá, é um apagão que a ver de como o time reage nessa semana não deve passar, não deve gerar muita preocupação. Do outro lado, do Seahawks também, a gente já tratou aqui brevemente da questão do Russell Wilson, principalmente, né, que é quem atrai os holofotes, mas da própria secundária que tem sido até vazada, embora os safeties estejam presentes no Pro Bowl. Essa é a famosa final antecipada, porque se os Seahawks vencem esse duelo, são campeões de divisão. Se a equipe do Rams vencer, assume a liderança e fica numa posição confortável para vencer, né, a divisão na última semana. Lembrando que na semana 17, então, os Rams enfrentam os Cardinals, se eu não estiver enganado, enquanto que os Seahawks enfrentam os Niners, que em tese seriam uma tarefa mais fácil, né? Então esse duelo direto aí que vai ser lá em Seattle, no Lumen Field, vantagem talvez da equipe dos Seahawks para jogar em casa, mas eu não descartaria de forma alguma os Rams vencendo, mesmo depois da última derrota, até porque talvez entrem mais focados agora, depois daquele momento de desatenção, e como comentei, é o jogo da vida, né? Quem vencer aí leva a divisão, leva o mando de campo nos playoffs e uma tabela mais favorável, então é tudo ou nada nesse duelo aí, lembrando que eu quero ver como é que a defesa de Seattle vai jogar contra esse bom ataque da equipe dos Rams, né? Um ataque bem versátil, assim, correndo com a bola, também passando com o Jared Goff, tendo um bom jogo, em dia inspirado, vai ser uma baita pedreira para a equipe dos Seahawks, que vai ser testada mais uma vez agora, talvez o principal jogo antes dos playoffs, para ver aonde que esse time pode chegar. Pois é, vale o destaque também que o Cam Akers dúvida para essa partida, tá? Sofreu uma contusão no quadril, se não me falha a memória, no último jogo. Não está confirmado, acho até que não estará nessa partida. Mas, lembrando, né, também outro destaque importante, que os Rams, no dia 15, já venceram a equipe do Seahawks por 23-16. Então, por isso que, como o Jonathan disse, assume essa posição um pouco mais confortável no confronto direto, teria 2 vitórias em cima do rival de divisão. E é isso aí.
O próximo jogo pra gente conversar, o último jogo, né? Pra ser prévio aqui, o Tennessee Titans e os Packers. Packers vem num bom momento aí, assumindo a Seed 1 da NFC. E do outro lado dos Titans, que ainda tem no Derrick Henry a grande força ofensiva, o jogo corrido vem muito bem, mas o Tannehill também até bem seguro passando a bola. Embora seja dois times que apresentem problemas defensivos, né, principalmente, acho que dá para esperar um jogo bem animado aí de dois times de campanha muito, muito boas e que eventualmente podem até se enfrentar nos playoffs. Você comentou sobre o Tannehill, e esse seria meu destaque, né? Que como ele vem jogando bem lá em Tennessee, e aí ele é mais um desses jogadores que entra na lista do Adam Gaze estragou, né? Ou então impediu que o jogador jogasse bem na época que o Gaze ainda estava lá em Miami. O Tannehill não jogava bem lá, é um cara na média assim. E pelo menos eu sempre tive essa impressão. Ele foi para Tennessee e o Vrabel parece que consertou ele, conseguiu fazer ele produzir, não só ele, né, toda a comissão técnica dos Titans, mas como ele vem jogando bem nessa temporada, depois de uma temporada fenomenal no ano passado, ele mantém o alto nível, ele já tem 31 touchdowns, vou pegar aqui o número, isso, é o recorde da carreira dele, 31 touchdowns e apenas 5 interceptações, como ele se tornou um cara seguro, um cara consistente e realmente capaz de levar esse Titans, pelo menos eu vejo esse time dos Titans, com o Tannehill jogando melhor, com o Henry correndo absurdos, melhor do que o ano passado, quando o time chegou na final de conferência. Então eu acho que esse Titans tem sim chance de vencer o Packers, até porque tem fragilidade contra o jogo corrido, e ir longe dos playoffs novamente. Eu acho que esse time dos Titans, se a defesa não entregar, se a defesa fizer um bom jogo, o ataque dá conta. Então realmente os Titans podem surpreender este ano. E pode ser um jogo com muita pontuação, né? O Tennessee Titans é o time que detém 31,1, o time com maior pontuação nessa temporada, e o Green Bay é o terceiro, né? Com 31. Então tá muito, muito parelho, né? A coisa assim. Pode ser um jogo com bastante ponto. E vamos ver o que acontece, porque também são jogos, como a gente já mencionou anteriormente, não precisa ficar se estendendo muito, bem decisivos. E a última vez, tá, por via de curiosidade, a última vez que eles se enfrentaram foi lá em 2016. A gente sabe que de 4 em 4 anos a coisa se repete, né? Mas só lá em 2016. E o Tennessee, na época, venceu por 47-25 a equipe de Green Bay. Né? Não que tenha muita relevância para hoje, mas no último confronto foi isso aí. É isso aí. E agora sim, a gente pode passar para as nossas rapidinhas da semana. Os Niners assinaram com Josh Rosen após a lesão do Mullens. Né? Josh Rosen, que é quarterback, e vai enfrentar agora o seu antigo time, o Cardinals, logo na estreia. Olha só como o destino é engraçado, né? Para quem não lembra, o Josh Rosen foi draftado pelos Cardinals em 2018, na escolha alta do draft, a 10ª escolha geral. Mas não deu muito certo na primeira temporada dele, o time era bem prejudicado, né? Tinha várias limitações. E aí em 2019 foram lá o Cardinals, que teve a pick 1 do draft, e escolheu o Murray, né? Que hoje é o cara desse time, né? O Kyler Murray vem jogando muito bem lá no Arizona Cardinals, que ainda briga para os playoffs e possivelmente vá para os playoffs. E agora então o Rosen, que estava nos Buccaneers como reserva do Brady, mas na verdade não exatamente o reserva direto, né? Porque ele estava no time do practice squad da equipe dos Buccaneers, e agora os Cardinals, os Niners com muitos problemas de lesão, tanto o Garoppolo, que está fora desde a semana 8, quanto o Manos, que sofreu uma lesão no quadril e não vai jogar mais, acho que os próximos jogos, né, os jogos restantes dessa temporada. Com isso, então, quem diria, Josh Rosen vai ter a chance de se vingar dos Cardinals. Claro que não é um bom momento, exatamente, os Niners já não brigam mais para o playoffs, tem um time com muitas deficiências por conta das lesões, muita lesão lá em São Francisco. Inclusive, os Niners estão jogando no Arizona, porque também não pode jogar lá na Califórnia por questões de Covid. Então, tudo contribui para ser um grande jogo aí, um duelo entre o Rosen e seu ex-time. Claro que ele vai jogar com sangue no olho, mas mesmo assim, a equipe dos Cardinals é favorita. Se a lei do ex não falha, né? A gente sabe que a única lei do Brasil, do mundo que funciona, não só do Brasil, né? Do mundo que funciona. Esperamos que funcione mais uma vez, né? Nada contra. O quarterback Stephon Gilmore sofreu uma lesão no quadril no último jogo e passará por uma cirurgia, o que estará na perda do restante da temporada.
Pois é, né? Para finalizar, o melhor, né? O melhor defensor da equipe do New England, pelo menos na temporada passada, e nessa temporada não tá fazendo não fez uma boa temporada, mas com números importantes, né? Foram 34 tackles, 3 passes defendidos e uma interceptação. A notícia boa é que ele vai ter tempo de se recuperar, né? Como não vai a playoff, nem poderia jogar, né, por conta da sua lesão. No ano que vem também vai ter um tempozinho para poder se reabilitar com calma. A gente espera que não seja nada grave. Foi um rompimento no quadríceps no último jogo contra os Dolphins. Então é uma cirurgia que vai ter tempo hábil de recuperação. E com isso, o Jonathan Jones deve ser o substituto do Gilmore. Ou ele, mas também tem o Jason McCarthy, tem o J.C. Jackson. Enfim, gente tem, mas não no calibre do Gilmore. É uma grande perda, mas que termina com esse. Me fugiu a palavra, mas assim, consagra no sentido negativo a temporada apática da equipe de New England. Essa é a palavra, apática. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter, @Toco e Teco, de acompanhar também o nosso site no medium.com/Toco e também de assinar a nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. Também ouço o nosso podcast semanal sobre a NBA. Está começando essa semana, inclusive, em que momento? Siga também os nossos perfis pessoais. O meu @ é JuanGrins, com J, no Twitter e no Instagram. E o seu, Jonas? O meu @ Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ lá no Twitter. E o seu Tinder, Jonathan? Toda semana isso, olha só. Mas quem quiser me encontrar lá no Instagram, @JonathanMomba. No Tinder, você pode até procurar, mas não vai encontrar nada. Juan, rapidinho. Só um último destaque, tá? Que eu acho que isso é muito interessante, mas que não vale de nada, para vocês verem como que tudo tem sentido e como tudo se completa. Se os Jets não tivessem vencido os Rams, isso não teria acontecido, mas todos os times, os 32 times, já foram vencidos e venceram nessa temporada, sim, pelo menos um ou outro. Depois eu mando para vocês o que significa, mas existe um ciclo que todos os times já venceram um ao outro e isso se completa de forma maravilhosa. Então toma aí, fica a reflexão. Tudo tem um propósito, nossos caros ouvintes e vocês que nos assistem. Muito interessante. Dá para colocar no Instagram essa imagem. Eu vou pôr, pode deixar. Uhum. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Um Feliz Natal para você, para sua família. Se cuide. Se for passar com a sua família, cuide para não estar com muitas pessoas, né? Tenha consciência disso. Mas aproveite, o Natal tá aí. Tempo de renovar e também de... louco, com consciência. Não. Mete louco com consciência. É isso aí. É isso aí. Mete louco com consciência, perfeito. E também um bom dia para assistir NBA e NFL, né? Então, até lá, tchau, tchau. Aproveitem, mas nem tanto.